Ok. Então, como a gente tinha combinado, né? Estudar o Novo Testamento, começando por Mateus, né? Mateus. E vamos começar pelo capítulo 1. Quantos aqui se estudaram, leram, passaram uma olhada? Quantos aí? Levanta a mão aí. Eu não olhei. Pastor Renan não leu tampouco? Eu olhei Mateus, mas não do número 1. Esqueci. Vou prestar mais atenção. Egeu? Eu dei uma lida apenas, não fiz um estudo. Amém. Não importa. Vamos aí falar um pouco sobre isso e aqui, se você quer anotar alguma coisa aí, vai ser bom para todos nós, verdade? Vamos aprender um pouco mais. Sim. Cada um vai acrescentando alguma coisa. Enfim. Sim, inclusive você lembrou mesmo. Espera aí. Amém. Não sei, vamos fazer um teste hoje, né? Um teste. A gente está aqui, são 8 horas e 36 aí no Brasil. 8 horas e 36. Temos 36 minutos já decorridos de live. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver, 15, 30, 60, hora e 15. Hora e 15 vai dar 6, 8, 9. Passamos o seguinte, ó. Estamos em caráter de prova, em caráter de teste, ok? Então, aí vamos perfeccionando, vamos ver como vai ser a coisa. Vamos fazer assim, em um momento, uma intervenção de cada um de 10 minutos, ok? Você tem 10 minutos para colocar a sua ideia, o que você estudou, o que você entendeu, tá bem? E a partir daí, vamos aos comentários, tá bem? Ou cada um expõe os seus 10 minutos e depois comentamos em geral. O que parece a vocês, hein? Alô? Pastor Pedro, como é que é? Você está dando 10 minutos para a gente ler, a gente se inteirar e depois a gente falar durante 10 minutos cada um sobre o que realmente entendeu de tudo? Veja, o que você leu, o que você estudou, o que você entendeu, você vai expor em 10 minutos. Tá bem? Você vai expor em 10 minutos, você terminou seus 10 minutos, outro utiliza seus próprios 10 minutos, assim vai. Depois que todos utilizamos o nosso tempo, aí sim vamos entrar nos comentários, tá bem? Aí pode ser réplica, tréplica, aí vamos comentar. Em um primeiro momento, cada um usa os seus 10 minutos para ler, para estudar, para falar o que aprendeu, o que sabe, tá bem? Depois que todos participaram, aí sim que vamos comentar. Enquanto isso, um está falando e todos estão escutando, tá bem? Glória a Deus. Tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, não sei se seria o caso de apagar os microfones aí, verdade? Para evitar que algum ruído, algum latido do cachorro, né? Ou um vizinho escutando um funk aí no lado da casa. Essas coisas. Eu vou começar, tá bem? Se me permitem. Glória a Deus. Outra coisa. Esta live está sendo gravada, tá bem? Muito bem. Então, estamos aí, capítulo 1 do livro de Mateus, que erroneamente a gente, pela doutrina e tradição católica, a gente ainda chama de São Mateus. Não existe essa de São Mateus. O livro é Mateus apenas, tá bem? Então, esse livro, irmãos, foi escrito, Mateus escreveu esse livro para os judeus. Esse livro foi endereçado aos judeus. Por quê? Porque a ideia era realmente fazer com que os judeus entendessem quem era Jesus. E Mateus apresenta Jesus como rei. Isso é muito importante. Cada livro apresenta Jesus de uma maneira. Mateus apresenta ele como rei, né? O rei salvador.
Então, é escrito para os judeus em primeiro lugar. Segundo, apresenta Jesus como rei. Terceiro, a genealogia, que é o primeiro tópico que vamos ler aqui. A genealogia de Jesus, nesse caso, do livro de Mateus, ela fala de... Primeira coisa que diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Conecta diretamente Jesus com Davi. E por essa razão, diz que Jesus é o filho de Davi, verdade? Mas também conecta Davi com Abraão, né? Abraão, Davi, filho de Abraão. Então se traz toda essa linhagem, né? Na genealogia de Jesus, falando de Jesus como rei, falando de Jesus como Messias. Messias, diga-se, o Salvador ungido, verdade? O Salvador ungido. O que mais podemos ver aqui, irmãos? A genealogia de Jesus, a partir de Mateus, é algo tremendo, porque não começa em Adão, verdade? Você supõe, né? Não começa em Adão. Em realidade, em Lucas, sim. Lucas tem toda uma trajetória, né? De Jesus para trás, para Adão, né? E aqui é ao revés. Aqui começa em Abraão, ok? Começa em Abraão e vai falando aí. Abraão engendrou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, e vai toda a genealogia, toda a descendência de Abraão. A partir de Abraão começa o livro de Mateus trazendo essa genealogia. E há muitas coisas que chamam atenção aqui, nessa parte aqui. Muita coisa. E a gente podia passar horas falando somente da genealogia aqui, desses personagens que estão aqui, cada um com uma história, cada um com um propósito em Deus, verdade? Você vê pessoas aqui que se a gente fosse o que seria encarregado de escrever essa genealogia, seguramente a gente ia ignorar algumas pessoas aqui, né? A gente ia ignorar porque a gente ia pensar, essas pessoas não são para estar aí, não. Jesus é santo, Jesus é rei, Jesus é soberano, como vai estar aí? Como é que a semente de Deus, que Deus lançou essa semente, é necessário que entendamos isso. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala da semente, né? A semente do homem, a semente do inimigo, a semente não sei o quê. Essa semente, ela transitou ao longo da história, né, no povo judeu, por anos. Passa aqui por 2000 anos para um, a outro, de Abraão a Davi, de Davi a Jesus, sempre contando 2000 anos, né? Perdão, 14 gerações, de 14 gerações. Então, por muitas pessoas passou essa semente, né? E aí estava, a gente via o grande interesse do diabo em matar crianças, verdade? Começou por Moisés, né? Por quê? Porque por Moisés passava essa linhagem, né? Passava essa semente, foi projetada também em Moisés, né? Então, primeiro tentou matar Moisés, quando vem Jesus, tenta matar Jesus também, né? Mataram não sei quantos, Herodes matou um monte de crianças. Por quê? Porque o inimigo estava perdidaço, como dizem por cá, estava perdido, não sabia por onde vinha esta semente. Essa semente andou transitando, andou essa semente no ventre de prostitutas, andou essa semente no ventre de reis, né? Na família de agricultores, de gente de uma índole um pouco suspeita, verdade? E essa semente passou, né? E essa é a tremenda sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, em ver que Deus não escolheu pessoas santas, sensatas, puras, né? A semente de Jesus passou por povos e gente de péssima índole, gente pecadora, desonesta, né?
gente da alta sociedade, mas também pessoas da baixa sociedade, gente pobre, gente... E a gente vê muitos nomes aqui que chamam muito a atenção, verdade? Então começa em Abraão, e aí vem de Abraão, versículo 6, tá, estamos aí em Davi, né? Mas até chegar em Davi, passou por Raabe. E quem era Raabe, né? Era uma prostituta cultual, né? Era uma prostituta num templo pagão, ela se prostituía nos sacrifícios aos deuses alheios, verdade? Deuses equivocados que adoravam eles. E por aí passou a semente, né? Porque de Raabe nasceu, assim, ó, Salmão engendrou Raabe, de Raabe a Boz, Boz engendrou a Ruth e a Obed, Obed a Isaí, aí vai Isaí ao rei Davi. Veja por onde passou essa semente, né? Por pessoas que cometeram coisas muito feias, muito fora de um propósito, verdade? Mas que Deus contemplou aí. E quando o povo vai para a Babilônia, no cativeiro de Babilônia, diz o versículo 12, depois da deportação à Babilônia, Jeconias engendrou a Salatiel, e aí vai, pessoas que passaram pelo cativeiro, pessoas que foram enviadas para outra nação, né? Alguns se perderam, se prostituíram. Quando terminou o tempo do cativeiro de 70 anos, alguns não quiseram regressar. Lembra? Não quiseram regressar. Estavam acomodados na terra de Babilônia, tinham refeito suas vidas, né? E não quiseram regressar. Por aí passou a semente do Senhor. Por Babilônia, por muitos lugares, né? Ou seja, o Senhor não passou, a semente do Senhor não andou apenas no trono, né? Nos lugares altos. Ele foi ao mais profundo da sociedade, do pecado, né? Falando, mostrando claramente aí que Jesus não vinha apenas para a estirpe, aqueles da alta sociedade, gente de quem não se pode taxar nada contrário, não. Jesus, a semente dele passou por muitos lugares, pelo ventre de pessoas indignas, digamos assim, aos olhos humanos, até o versículo 12 começa aí, a partir de Jeconias, vai indo, versículo 16, Jacó engendrou José, marido de Maria, aí está, né? Aí mostrando a paternidade a partir de José, de maneira que a genealogia de Jesus passa pela linha de José. Então, se aquela parte legal, né? José é a parte legal do nascimento humano de Jesus, né? Foi um nascimento virginal, né? Foi um nascimento espiritual, mas teve a parte humana. Ou seja, Jesus não era um ET, não era um anjo que apareceu aí, não. Teve o humano, teve o direito legal através de José. E isso é muito tremendo ver isso aí. Amém? Mostra então que Jesus é realmente descendente de Davi, porque José vem da linhagem de Davi também, né? Isso é tremendo, tremendo. Eu me preparei e estudei mais a genealogia, não me profundizei, ainda que eu tenha conhecimento de tudo isso aqui, mas hoje eu quero apenas me ater apenas à genealogia, amém? Não vou ler a partir do versículo 18, quando fala do nascimento, até o 23, 25, mas apenas a genealogia de Jesus, que é o que, para mim, me chama mais atenção, da semente do Senhor, por onde andou, né? Como Deus cumpriu o seu propósito, né? De uma forma soberana. Oh, que tremendo Deus, mano, que tremendo Deus. Então, apenas para repetir, amém? Mateus, escrito para os judeus, para confirmar a divindade de Jesus como Rei dos Judeus, amém? Rei dos Judeus, foi escrito o livro para ele. Depois, Marcos escreveu para os gregos, Lucas escreveu para os gentios, aí vai, cada livro foi, né? Foi endereçado a um povo, e por isso as diferenças muitas vezes na linguagem que utilizavam eles. Eu fico por aqui, amém?
Creio que já passei talvez um minuto a mais, tá bem? Fico por aqui e peço que o próximo possa fazer a sua intervenção, amém? Que o Senhor lhes abençoe. Quem pode ser o que segue aí, quem é? Abra o microfone. Pastor Renan, abre o microfone. Eu posso falar, Pastor Renan, pastor. abra o microfone. Glória a Deus. Então, Pastor Pedro, a coisa... Quem que vai falar agora? Eu ia falar. Eu estava sem som, eu estava falando, falei para o vento. Você mandou desligar, eu desliguei tudo. Tá bem? Vai o pastor Renan, tá bem, pastor Francisco? Tem problema, tem problema. Tá bom, 10 olha... minutos, pastor Renan, 10 minutos. Não, o meu vai ser 5, porque eu não estudei como você conhece bem a palavra. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção no nascimento de Jesus é na sua descendência. Hoje em dia, todos nós não conhecemos tanto a nossa descendência, não sabemos, às vezes nós conhecemos até o nosso bisavô, tataravô, mas depois não conhecemos mais de onde nós viemos. Porque na realidade nós viemos lá de Adão, né? Se você retroceder tudo, nós vamos chegar no começo. Mas o que eu tento ver na genealogia de Jesus é quantas pessoas que passaram a semente. Como todo mundo fala, Jesus era divino, tinha uma divindade, era de Deus. Todo mundo pensa que ele teve um pai, uma mãe, Maria maravilhosa, e os descendentes antigos eram tudo pessoas de Deus. E na realidade, aí tem gente que, vou te contar, começando, aí você vê, ele é descendente de Raabe. Raabe é uma prostituta. Ele é descendente de Davi, que cometeu um dos maiores pecados da Bíblia. E aí eu penso, puxa vida, é para as pessoas saberem que Jesus, quando veio, ele veio para pagar toda a nossa descendência. Quando ele entra e nós aceitamos ele, paga toda a nossa descendência. Não importa quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem foi minha avó ou bisavó. Evidentemente, por quê? Porque a partir do entregar a vida a Jesus é uma nova vida totalmente diferente. E assim quando veio Jesus, ele não pôde vir da carne. Por que ele não pode vir da carne? Porque aí entra o pecado, aí ele tinha que nascer, era do Espírito Santo mesmo, sem pecado, nascer sem pecado. Porém, a descendência que todo mundo olha é a descendência carnal, tá certo? Por quê? Porque tem pessoas que não são crentes e nunca pensam que José não coabitou com ela para nascer Jesus. Não, é como o Espírito Santo, né? Nós, quando recebemos o ensinamento que o Espírito Santo pode vir e fazer o que ele bem entender, é assim que ele fez, é espiritual, totalmente fora da realidade material do homem. Meu irmão, entra aí no... Então, eu acho lindo isso daí, porque essas pessoas pensam que lá atrás as coisas eram bonitinhas, era tudo 100%. Não era, não. Se olhar toda a história aqui, começa a história como que Boaz, a mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, quando a mãe foi Ruth e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Aí gerou Salomão. Puxa vida, então Jesus é descendente de Salomão, tá certo? Ele é da mesma semente de Salomão. Pô, Salomão teve 1000 concubinas, né? 1000 não, 700, né? Teve 300 mulheres. E aí a gente vê o que o homem vê quando Jesus veio. Ele teve que vir como divindade para as pessoas nunca pensarem nas relações antigas, naquilo que gerou a semente, como você bem falou, né? Veio a semente, é a semente carnal. A semente carnal foi chegando até José.
Ali tudo era semente de José. Aí quando José chegou, ele não teve a oportunidade, né? Ele não pôde gerar. Ele não pôde gerar em Maria, então teve que vir a divindade para mostrar que ele tinha que vir sem pecado para ser uma pessoa divina, Deus, para poder nos perdoar dos pecados. Então, eu falo, puxa vida, né? Nós realmente, eu vejo a minha descendência, eu vejo a minha mãe, conheço minha mãe de cor e salteado. Uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, um Deus bom exemplo. A minha avó também a conheci, mas não tanto. Mas aí para trás, eu sei lá o que aconteceu. Sei lá o que veio, semente estragada, veio lá de trás, né? E depois se consertou. Não sei. Mas o que importa é isso. Quando nasceu Jesus, tudo mudou. Então, tudo isso daqui é para as pessoas verem, tá certo? Que o nascimento de Jesus, que teve uma descendência de 42 gerações, né? Que veio, são 42 gerações para chegar até Jesus. E aí, todas essas gerações pecadoras, pecaminosas, tudo, para chegar até José, que era um pecador. Mas aí teve que acontecer o que aconteceu. Eu acho essa história linda, sabe, da genealogia, nesse sentido, sabe? Que nós olhamos para trás, nada do que aconteceu atrás não vale. Nós tivemos, só serviu para nós estarmos vivos hoje e podemos estar recebendo os ensinamentos de Jesus e termos uma nova vida. A vida passada já foi, tudo se fez novo, mas serviu para nós estarmos aqui, certo? Meu pai com a minha mãe gerou a mim, oh, glória a Deus. Mas se eu tivesse permanecido com a semente estragada, eu não teria tido a oportunidade de conhecer uma nova vida. Então, mostra a grandeza, né? A grandeza do nascimento, desde a época em que gerou todas essas pessoas. Então, esse era o lado lindo, sabe, de Jesus. Que muitas pessoas pensam que Jesus, quando nasceu da divindade, tudo que se passou atrás, quando Maria, com a mãe de Maria, pai de Maria, tudo que veio lá atrás, é tudo coisas de Deus, e não é. Ok. Depois de eu estudar um pouco mais, eu vou acrescentar outras coisas, baseado até em Adão, né? Baseado em tudo que a palavra de Gênesis também, desde o nascimento, desde quando tudo mostrando que tudo aquilo que aconteceu em Gênesis, foi tudo direcionado para o nascimento de Jesus. Jesus está no Antigo e no Novo, tá? Mas Amém. Isso já é uma história muito mais aprofundada, né, pastor? Amém. Obrigado, pastor Renan. Obrigado mesmo. Pastor Francisco. Amém, amados. Eu não tinha pensado que você estuda assim, mas eu achei que a gente ia só ler. Mas tudo bem, tá dentro. É bom que a gente fala o que a gente sabe, né? Não, a gente pensa que sabe. Vamos estudar. Amém? Então, amados, o que eu vejo aqui, o pastor colocou bem aí, né? Sintetizou bem tudo aí sobre Mateus, né? Que apresenta Jesus como rei, que de fato que ele é, não é verdade? E que foi escrito por judeus, né? Então, o que bate aí mesmo é a genealogia. A gente conversar sobre genealogia. Só que essa genealogia de Mateus, que vem de Davi, né? O pastor não abriu esse assunto, mas por causa do tempo, né? Ela é a genealogia de José. José não tem... O sangue dele não passou, o sangue de José não passou para Jesus, isso é óbvio. Tanto é que o pastor colocou bem. É uma genealogia legal. Era para apresentar para os saduceus, para os fariseus, para esses caras. Mas ela não é uma genealogia profética. Ela é uma genealogia legal. Tanto que vem de Davi só. Só que a genealogia de Lucas é a genealogia de Maria. Embora lá no texto, né, não preciso nem ir lá, você conhece o texto. O texto diz, é como se cuidava o filho de José, falando né? Filho de Eli, perdão. Eli era pai de Maria. É que naquela época o judeu, quando tomava o marido para a esposa, pegava como filho aquele que desposou sua filha, né? E fazia parte da descendência já. Tá? Então, a descendência profética vem de Eva. Deus falou, não foi para Adão que Deus falou, foi para Eva que Deus fez a promessa.
que o descendente teu pisará a cabeça da serpente. É o descendente de Eva. Então, o que eu acho interessante, amado, aí então você pega... São duas genealogias. Se você olhar, é totalmente diferente. Né? É totalmente diferente. Tá? Elas se cruzam ali, né? Lá em Davi, né? Perdão. Então, Jesus... E é interessante como lá em Gênesis fala, né? Não, na genealogia de Lucas fala assim, é como se cuidava o filho... não, perdão. Ele vai indo, vai até chegar em Adão. E fala, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Olha que lindo, amado. Eu acho lindo isso aí. Então, Jesus é a linhagem do filho. Adão era filho de Deus. Adão, sim, era filho de Deus. Todos nós somos adotados, né? Mas Adão era filho de Deus. E Jesus também. Então, olha a linhagem que veio Jesus. Não é verdade? Ele veio dessa linhagem que culminou em Maria. Tá? E o sangue dele é o sangue de Maria. Tá? A gente vê que o sangue de Jesus, no nascimento, Senhor, pastor, né? Quando foi rompido o ímen de Maria, no nascimento. Amém? E o sangue de Maria cobriu o menino Jesus. Olha que interessante. Né? Ele recebeu esse sangue, não só, né, pela herança genética que veio pelo Espírito, desde o começo, mas recebeu o sangue de Maria no nascimento. Tá? Então, realmente, eu queria deixar só isso. São duas, como eu falo, duas genealogias, né? Mas a que a gente deve, para falar profeticamente, é a de Maria que vale. Né? A de José era só legal. Era uma genealogia legal. Então, não tem, Jesus não tem o sangue de José. Né? Ele tem o sangue de Davi. Né? Ele tem o sangue de Eva, de Adão e Eva. Ele recebeu... ele foi nessa sequência, né? E o Espírito Santo veio costurando desde o começo. E eu queria terminar com... Fala. Que eu creio que esse é o segredo da Bíblia, viu, amados? Eu quero terminar com esse versículo. Que isso era um mistério, amados, que tiveram o culto dos séculos das gerações. Assim. Isso aí Deus costurou tão bem que o diabo até hoje não dorme direito. Por causa disso aí. Tá certo? Até hoje o diabo está endemoniado, né? Que ele não... Deus costurou muito bem na história. Tanto é que a morte das crianças, essa tentativa de Satanás, era frustrada porque Deus já estava muito à frente. Né? Muito além. Deus já estava muito além. E o inimigo nunca ganhou uma de Deus. Tá? Então, eu quero ler com vocês Colossenses 1, 26 e 27, para fechar esse assunto aí da genealogia, né? Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Deus surpreendeu a todos, os homens, os profetas, a todos, com essa história, com essa genealogia de Jesus. Surpreendeu a todos. Mas a grande tacada de Deus, de fato, foi ter filhos que não lhe mentiriam, como diz as Escrituras, né? E se nos tornou o Salvador, e derramou o sangue de Jesus para nos dar vida. Como nós falamos na reunião passada, né? Foi muito legal a reunião passada, né? Amém. Nós somos salvos pela vida, e não pela morte. Pela morte nós somos justificados. Então nós recebemos vida. A vida de Jesus é que nos salva todos os dias. Uma vez justificados pelo sangue, né? Amém. Somos justificados. Então, a genealogia profética é a de Maria. A gente queria colocar só com os irmãos, né? E foi um mistério que foi revelado. E esse mistério se estende a nós. Jesus já foi um mistério incrível, né? Ele foi um mistério ter nascido da linhagem que ele veio, que é a de Maria, não é de José. Amém, amados? Tá? A de José é algo legal, como o pastor bem colocou. Então é de Maria. Então Jesus vem, né? Cumpre todas as coisas, e depois de Jesus ainda vem nós. Nós também temos a nossa carga genética, nós também temos um peso, né? Para nos libertar dia a dia, passo a passo. Mas quem nos dá vida é a vida de Jesus em nós, o sangue de Jesus em nós, né? Que nos livra da ilha vindoura, tá? Então você
É um mistério, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor Francisco. Queremos saudar o pastor Sérgio Batista. Nos alegramos com sua presença. Aleluia. Quanto tempo, hein? Pastor Sérgio, a gente está começando hoje estudando o Novo Testamento e começamos pelo livro de Mateus, certo? O capítulo 1, é isso que a gente está estudando hoje. Se você tem algum conhecimento, ainda que seja superficial, digamos que queira aportar aí, que queira falar alguma coisa, estamos no capítulo 1 de Mateus, do versículo 1, verdade? Até o versículo 25. Qualquer coisa que tu queira comentar, tá bem? Nesse momento, quem vai falar é o pastor Vitor ou o pastor Egeu, tá bem? 10 minutos para cada um e depois o pastor Sérgio escutamos também, ok? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Bom, vamos lá. Glória a Deus. Jesus sendo o alfa e o ômega, o começo e o fim de tudo, eu vejo assim, na genealogia dele, quando a gente fala de Raabe, fala dessas bênçãos, a bênção foi Davi, né? Mas teve o pessoal que não era tão crente assim, vamos dizer, ele não podia vir dessa semente. Como o pastor Francisco falou, o que eu vejo assim, o Espírito Santo, quando concebeu Maria, como as coisas, o que aconteceu para frente é sombra do passado, então o que acontece? Do nascimento de Jesus, quando fala lá em Mateus, ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados do mundo. Então, por ele ter vindo de uma semente, ser gerado pelo Espírito Santo, tanto o passado, a descendência passada, quanto o que ele tinha para fazer a partir da concepção do Espírito Santo, foi uma promessa messiânica ali, que ele salvará o mundo dos pecados, como tinha que ser através do Espírito Santo, para que houvesse salvação. Então, na concepção dele pelo Espírito Santo, essa salvação veio toda a linhagem dele para trás, assim eu creio, né? Então, alcançou toda a linhagem dele para trás, e quando você chega e vê Nicodemos falando, é necessário você nascer de novo, quando teve o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, que capacitou, né, que fez pessoas que eram improváveis, que eram pecadoras, que eram improváveis, a ser capacitados pelo Espírito Santo e trazer salvação. Não sei se eu estou sendo claro, mas junto a concepção de Jesus pelo Espírito Santo com Atos 2. Porque isso daí é que acaba selando a salvação de todas as gerações. Porque Mateus 3:23, Romanos 3:23 fala assim, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Redenção fala da salvação dele. Então, assim, eu não estudei, mas eu vejo assim, eu tenho esse entendimento, que quando o Espírito Santo gerou Jesus em Maria, quando ele desceu em Atos 2, ele também testificou, ele selou uma obra de salvação. Porque se ele veio para salvar o seu povo de todos os pecados, então esse ponto seria comum entre os dois. E eu concordo com o pastor Francisco. Não, seria somente, vamos dizer assim, legalmente descendente de José. Eu consegui explicar ou não? Tá todo mundo com uma cara de velho. Não, tá te ouvindo. Tá todo mundo com aquela cara, esse cara é louco, velho. Não, tô ouvindo, velho. Então, pastor, o entendimento legalmente José. É o seguinte, profeticamente Maria. porque tá se o que aconteceu se o nosso futuro é sombra do que aconteceu atrás, então, no nascimento de Jesus, eu creio que, por ele ter sido concebido pelo Espírito Santo, isso zerou, isso trouxe como disse o pastor Renan, trouxe uma salvação, independente do que Raabe fez, Davi fez, e o resto para trás. Isso zerou tudo aquilo lá para trás. E o que acontece? A partir do momento que é derramado o Espírito Santo, Jesus morre, é derramado o Espírito Santo, que ele chega e fala para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo através do Espírito Santo, que foi o que aconteceu com Jesus.
Aí continua essa obra redentora até hoje. Glória a Deus, ninguém entendeu nada. Louvado seja o nome. Estamos escutando. Não podemos comentar, mas estamos escutando. Perdão. Para mim está falhando, o que você falou, eu falei um pouco. Mas eu devo entender, sim, né? Jesus levou sobre si o pecado de todos nós. Quer dizer, toda essa recebendo aí a visita do Sérgio Batista. Pastor Egeu, Pastor Egeu, é que não podemos comentar, os 10 minutos são seus, depois que vamos comentar. Perdão. Então, a glória a Deus. É isso daí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ô, pastor Pedro, estamos recebendo a visita do pastor Sérgio Batista. Ele está com saudade da gente. Percebi, ele apareceu e já saiu. Eu queria que ele aparecesse de novo aí para ver a carinha dele, entendeu? Pastor Renan, ele está aqui, eu estou vendo ele. Mas eu não estou vendo. Bom, então você tem que sair e entrar outra vez. Ele apareceu e sumiu. Aí eu estou vendo todo mundo, menos ele. Então, vamos entregar ele para Jesus. E o telefone dele está desligado. A gente não ouve ele também. Tá bom, eu estou vendo ele aqui. Quem sabe ele tem uma palavra profética para o grupo, né? Calma. Eu também estou vendo ele aqui, ó. Perdão. Um intervalo, perdão, por favor, tá bem? Por favor. Nós vamos sair do propósito, tá bem? O pastor Sérgio Batista está aqui, eu estou vendo. Pastor Renan, se você sai e volta a conectar outra vez, talvez você consiga ver o pastor. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Vamos seguir aqui, tá bem? Pastor Victor, te escutamos, por favor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. O que a maior parte, né, que chama atenção, que é realmente isso, a genealogia. Né? Concordo com tudo que já foi dito sobre a genealogia. E eu tenho até deixei anotado aqui para compartilhar algo a respeito da genealogia, né? Porque no versículo 1, né, Mateus ele vai começar dizendo Jesus, né, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Ele usa esses dois nomes. E profeticamente falando, né, quando a gente fala de Abraão, a gente aponta para a promessa, né, para a promessa de todas as nações, e de Davi, né, o direito ao trono, né, como o pastor Francisco disse, vindo de José, né, é a genealogia legal, e de Maria é genealogia biológica, né? Então a gente consegue aprender que realmente a genealogia é algo muito importante. As pessoas às vezes não dão muita importância na parte genealógica, né, do que a Bíblia ensina, porque parece que é meio chato, né? Fulano gerou ciclano, Beltrano gerou, e a gente acaba às vezes pulando essas partes aí e querendo ir mais para o recheio do bolo. Então, quando eu olho para o genealógico, né, a respeito de Jesus passou, né, na genealogia de Jesus passou tantas pessoas que eram improváveis, né, a gente consegue entender o propósito disso e perceber que mesmo a gente sendo improváveis, né, para cumprir a palavra dele que diz que escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Então é algo muito, muito interessante a respeito disso, né, da genealogia, que nos ensina muito sobre isso, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas para cumprir o propósito dele. Independente de onde quer que seja de uma prostituta, seja do princípio de um adultério, Deus, ele vai mover os céus e a terra para cumprir o propósito dele sobre a vida de cada um de nós, e foi assim com a vida de Jesus, né? Pronto, já consegui. Não me pede coisa difícil que eu não sei. Tá bem, um momento, eu vou fazer um intervalo aqui, um momento. No Meet, a duração da reunião é 1 hora, tá bem? Então, quando eu terminar, eu vou começar outra, vocês entram outra vez, tá bem? Tá bom. Pode seguir. Não, ela pergunta qual que é. Não é pergunta, é o que você entende aí, o que fala Deus para você sobre o capítulo 1 de Mateus, capítulo 1. Eu entendo ali que a genealogia de Jesus, ele vem da descendência de Davi e é de Abraão. Para mim, é assim. Porque uma vez Jesus disse assim, eu conheço Abraão, eu vi ele.
E ele, Jesus, veio da família de Davi. E eu não me prendo a coisas muito difíceis de aprender, porque eu já fugi da escola, ainda eu vou querer entender coisas que eu não entendo. O que eu entendo é que eu nasci dele, que um dia ele me encontrou, me chamou e disse: filho, eu quero ser teu amigo. Então, esse Jesus é meu amigo, meu salvador, ele é meu tudo. E quanto à genealogia, também não estou desprezando isso, é que eu entendo dessa maneira, que ele é da família de Davi e da família de Abraão. Foi aquilo que ele falou, que Jesus, filho de Davi e de Abraão, que um dia ele disse: eu conheço Abraão, eu vi o dia dele. Então, eu acho lindo isso, uma riqueza de informações. E eu creio que aqui nessa descendência, na genealogia, Deus tem coisas aqui a revelar e mostrou de como Jesus veio de uma natureza humana mesmo, para as pessoas entenderem, tanto humano como celestial. Então, eu acho lindo isso, sabe? E ver a simplicidade que ele veio, como ele veio. Eu acho importante isso mesmo. E eu estava com saudade do Renan, que o Renan é meu mestre, né? O Renan, ele é fora de série. Renan, eu te amo, Renan, você é fantástico. E glória a Deus pela vida de vocês, pastor Francisco, o Egeu, o Vitor e o nosso catedrático, pastor Pedro, que esse homem é uma benção. Eu tive a oportunidade de ir a alguns lugares com ele, meu Deus do céu. Misericórdia. É tremendo, ele é tremendo mesmo. Quem sou eu? O menor entre os apóstolos, disse Paulo. Deus usa os menores mesmo. Ah, bom, tá certo. Tá bom, e é isso aí. É um prazer estar aqui com vocês, ver vocês aí. Amém, glória a Deus. Mas eu sou apaixonado mesmo pelo Renan. Eu não conheço um pastor igual esse homem aí. Ele é o melhor pastor que eu já conheci até hoje. Sérgio. Fica tranquilo que a gente não é ciumento não, tá, pastor Sérgio? Tá bom. Não, mas eu preciso falar a verdade. Pastor Renan, microfone, pastor Renan. Só porque você falou isso, pastor, eu ofereço esse louvor que eu toquei no teclado para você, tá bom? Oi? Ai. Tá vendo? Todos eles assisti. Se não assistiu, o tocador aqui, porque hoje eu me empolguei. Eu tô seguindo a orientação do pastor Pedro. Você tem que abrir o seu teclado, você tem que tocar, você tem que fazer. Aí eu deixei o meu teclado na sala, eu nem tiro mais. Eu falei para minha mulher, deixa aí. Todo dia eu sento e toco um pouquinho, né? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, eu vi que todos a gente se prendeu mais na questão da genealogia, né? A gente não falou do versículo 18 ao 25, que tem a ver com o nascimento. Isso foi tremendo. Foi tremendo, quer dizer que Deus o queria que falar para a gente era isso, verdade? As origens de Jesus e por onde passou a semente. Agora estamos nos comentários, tá bem? O comentário é livre, tá bem? Já passamos os 10 minutos cada um, agora você pode comentar. E isso que mais me chama a atenção na genealogia, isso, né? Saber que a semente do Senhor passou por lugares que, quem sabe, a gente não passaria naquele tempo, verdade? Ou seja, saber que passou por ventres não muito dignos, né? Por famílias problemáticas, por adúlteros, por reis, por peões que trabalhavam nas fazendas, por profetas, por gente como a gente, como diz a verdade, gente como a gente, exatamente, né? E isso Deus quis trazer e colocar como um marco bem claro no coração daqueles que iam a conhecer a Jesus, em identificar-se com aquele homem que aí estava, que era um homem, como diz aqui o espanhol, comum e corrente, igual a todos, né? Se vestia como judeu, caminhava, falava como judeu, também falava aramaico ou grego, alguma coisa a mais, né? Se relacionava com o pobre, com o rico, com o pecador, com o idólatra, com o profano.
gente como a gente, né? Mas com um propósito tremendo, tremendo, tremendo. Amém? Então é tremendo estudar a genealogia e ver que na Bíblia vários livros trazem genealogia, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, livro de Neemias, você vê genealogia, livro de, sabe, várias genealogias aí, né? Em todas elas Deus está pensando um e o outro aí por onde a semente está passando, né? E que tremendo saber que o diabo nunca entendeu, nunca conseguiu, o GPS do inferno nunca conseguiu detectar onde está a semente daquele que vem. Daquele que vai pisar a cabeça da serpente, onde está essa semente? Nunca encontrou. Um mistério escondido no coração de Deus, revelado no tempo e no propósito de Deus. Então é isso, eu imagino a nossa descendência, na verdade, ou ascendência, né? Por onde a nossa semente passou para chegar onde nós estamos hoje, né? Se a gente vai ver um pouco mais atrás, o meu avô, meu pai, meu bisavô, e daí a gente se perde e não sabe mais quem é. Por onde será que passou a nossa semente? Alguns vieram da África, de Espanha, outros vieram de países europeus, né? Essa semente passou e terminou em o que você é hoje. Toda um sinfim de culturas, verdade? De caráteres, de personalidades, de propósitos, mas Deus, desde o princípio, olhava para você e sabia que você seria Batista, que você seria Vitor, que você seria Geu, que você seria o Renan, que você seria o Pedro Barbosa, sabe? Não sei quando começou a minha genealogia, eu sei que Deus, quando Jesus abriu os braços na cruz, Ele me contemplava a mim e contemplava cada um de nós. Ah, isso é poderoso, meu. Isso é poderoso. Amém? Isso é poderoso. Amém. É isso que eu queria acrescentar. E tem a ver com a promessa de Gênesis 12, não? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Abraão, de Gênesis 12, 3. Amém. E as famílias que partiram dele seriam benditas. Não falou que era perfeito, mas era bendita. Sim. Muitos problemáticos. Eu acho interessante quando o Paulo está fazendo a defesa dele com o rei Agripa, né? Ele fala assim: as coisas que aconteceram não aconteceram num cantinho qualquer aí escondido, e vocês sabem, quer dizer, como que sabem? Pela história, né? Principalmente pelas genealogias, né? Pelas guerras, por tudo que aconteceu. E enquanto vocês estão falando, me veio uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Que eu falo que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Então, na descendência dele, ele trouxe toda essa carga sobre ele, não só na descendência, tá? Mas também de todas as gerações, né? Ele morreu pelo pecado de todos, né? Então ele trouxe essa carga genética sobre ele também, né? Se bem que ele é filho de Deus, ele veio como numa linhagem perfeita ali que ninguém conseguiu discernir, né? Agora, eu não lembro que livro que está isso. Eu estou querendo lembrar aqui, mas eu me lembrei do que Deus fala. Ele pergunta assim para alguém: me fala qual é a tua descendência para que eu possa me impressionar com ela. Tem hora que Deus fala isso, né? Se alguém lembrar depois, vê se acha. Né? Eu acho que é Jó. Nós não temos, acho que é Jó, né? Nós não temos descendência, Marcos. Acho que foi conversando com o Jó mesmo. Né? Nós não temos descendência, a gente vai procurar quem foi meu descendente, quem foi de onde que veio, vai cair em Adão, com certeza, né? Adão e Eva, né? Mas olha só, gente. Deus mesmo perguntou, acho que foi em Jó mesmo, né? Me fala qual é a tua, me impressiona falando da tua descendência. Me impressiona aí. Não tem. Nós morremos. Em Cristo nós morremos. O encontro que nós tivemos com Jesus, nós morremos. Mas também ressuscitamos. Então hoje nós somos um novo ser que se faz para o pleno conhecimento de Deus. Amém, amados? Tudo por causa de Jesus. Tem descendência? Tem. A minha descendência começa com Jesus. Glória no sangue precioso de Jesus. Sabe que um dia Deus está vendo um documentário e dizendo que os científicos, já comprovadamente, cientificamente comprovado, que vão estudando os genes, verdade? O ADN do ser humano e vai terminar em uma só
Uma só mulher, né? e uma só pessoa. Ou seja, É verdade. não tem dois, três, não, é um só. Então não importa quanto vai voltar para trás a ciência, vai chegar lá no primeiro que Deus criou. Esse é profundo, meu. Esse é tremendo, né? A gente não tem que se perder em misticismo também, né, gente? Não, Né? claro que não. Coisa, genealogia daqui, dali, a descendência. Se for para falar de genealogia, para falar de Jesus, tem que falar da descendência de Lucas, que é a raiz de Maria, né? Agora, o que eu acho interessante, sabe, hoje eu fui na padaria, gente, eu pedi 6 pãozinhos, eu achei interessante. Aí o cara me vendeu, pesou lá, o valor deu 6,66. Aí o cara olhou para mim assim, como se eu fosse, né, tremer, piscar, fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, como essa pessoa é tonta, né? 6 pãozinhos, já deu 4,6, então não tem nada a ver. Aqui, ó, paguei lá a Tá conta e vou embora. Então, a gente se prende a misticismo, não é verdade, gente? Fica preso a algumas coisas, né? A gente não tem que ser místico, né? Tem que ser real. A realidade é essa aqui, e a realidade é maravilhosa. Amém. Aliás, a realidade é a verdade, né? A realidade é bacana e a verdade é maravilhosa. Amém. Saber que Deus, quando nos resgatou, verdade? A gente passa a ser nossa, como é que eu vou dizer? Nossa natureza, né? Recebendo um fluido, que é o sangue, não o nosso humano, mas o sangue de Cristo. Isso é tremendo, que nos purifica. Aí está o processo de purificação, né? Em Cristo, Amém. todo o nosso passado, que vem da genealogia dos nossos avós, antepassados, no sangue de Cristo, aleluia, meu. E é muito forte isso, porque eu provei na própria carne, né? A minha avó morreu de câncer, meu tio morreu de câncer, 2 irmãs minhas morreram de câncer, meu pai morreu de câncer. Há 2 anos atrás eu recebi o diagnóstico do câncer e aí, de repente, eu falei assim, agora, Jesus? Eu falei assim, agora é comigo, porque eu só fiz a cirurgia, não fiz uma quimioterapia, não tomei um tipo de remédio, a não ser para dor no pós-cirúrgico. Então, a gente vê que, milagrosamente, realmente, ele apaga, não importa o que passou. A sua genealogia agora é minha, né? É o meu sangue. Amém. O que o cristão tem que fazer é tomar posse dessa verdade. Se não toma posse, o inimigo usa para... Tem que tomar posse disso, né? Amém. Repreender todo o que vem do sangue, na família, no sobrenome, é apagar tudo isso. Em Cristo tudo é novo. Não pode aceitar, não. Glória a Deus, meus amados irmãos. Glória a Deus. Algum comentário mais aí? Uma vez eu falei na pregação que o meu nome é Francisco Cristo Júnior. Não te chamaram de herege, não? Mas alguns queriam falar, mas está na Bíblia que eu sou de Cristo, eu nasci de novo. Sou de Cristo. Tem um pastor aqui em Guatemala, muito famoso, chamado Cash Luna. É um desses da prosperidade. Tem uma igreja muito grande. Ele estava pregando um dia e disse assim, Jesus é teu pai? Sim, Jesus é meu pai. Amém. Você é filho de Jesus, filho de Deus? Sim. Então você é Jesus Júnior, diz ele assim. Você é um Deus Júnior. Meu, isso foi uma heresia, todo mundo caiu matando em cima dele, verdade? Nós somos Jesus Júnior. Viu, pastor Pedro? Pastor Pedro, antes de encerrar, eu queria mencionar 2 itens que eu entendi muito bem quando vocês falaram tudo, que é impressionante, que é o seguinte, que na realidade Jesus veio de 2 fontes. Uma, ele veio de Abraão e veio de Davi. O Abraão era o pai da nação, certo? O pai da nação judaica. E Davi, ele era o fundador da linhagem real. E é impressionante, todo mundo fala que Abraão é o pai das nações, tudo, mas aí, olha, vocês olharem para Gênesis 22, versículo 18, olha o que diz. Isso falando de Abraão, tá certo? Olha. Para terminar em Gálatas, ó, diz assim, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Lembre-se disso. Serão benditas todas as nações na terra,
Quando você vai em Gálatas 3,16, olha o que fala. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não aos descendentes seus, ao seu descendente, como falando de muitos, não. Ele está falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo, né? E é Abraão, a linhagem de Abraão, a linhagem de Davi, e ele menciona em vários lugares, em Atos 2:29 também, é só ir para lá, né? E vai ver que tudo no Novo Testamento, ele sempre está se referindo a Abraão. Ele está se referindo no Novo Testamento, mencionando que vem de Davi, e é isso daí. A bênção vem desde lá de trás, até chegar a Jesus. Pastor, é que quando ele fala que vem de Abraão, ele está falando do povo hebreu, do povo hebraico. E quando fala de Davi, está falando do povo judeu, tá? Que vem de Judá. Exatamente. Né? É só isso. Mas a promessa foi feita para Eva. Né? A promessa de que o filho, né, que o descendente dela pisaria a cabeça de serpente, foi feita para Eva, para Adão e Eva lá. Também? Nós estamos falando disso, né? Que veio lá, desde lá que veio. Não veio assim, né? Mas Deus fez promessa para Abraão? Fez promessa para Abraão, mas essa promessa já vinha caminhando. Então, Abraão entrou no fluxo, né? As coisas não começaram com Abraão, as coisas começaram lá no Gênesis, lá no Éden. O pessoal pecou lá no Éden, né? Se perdeu lá. Porque, olha, desde Eva até o nascimento de Jesus, é mais ou menos umas 74 gerações. Uhum. Quando se fala de Davi até Jesus, são 42 gerações, né? Então, eu olho essa passagem essa passagem de Abraão como sendo todos os... ele é um grande abençoador de nações, tá certo? Quando eu chego em Gálatas, e ele fala que a lei não pode invalidar a promessa. A promessa veio lá de trás, veio de Eva, veio lá de trás mesmo. Sim. Veio de lá. Mas quando chegou em Abraão, se formou realmente... Aí chegou em Abraão, confirmou o que estava fazendo. Porque Abraão é o pai de muitas nações. Ele é o grande abençoador das nações. Por isso que fala em Gálatas, fala assim, as promessas foram feitas a Abraão, as promessas, e ao seu descendente, que seria quem? Seria Jesus. Não aos seus descendentes, ao seu descendente. A promessa foi dada a ele como sendo descendente. Eu acho lindo isso daí, viu? Amém. Glória a Deus. Sim. Porque ela veio de duas linhagens. Veio de Abraão e veio de Davi. Porém, é claro, desde Eva, claro, porque a descendência veio... a linhagem, a genealogia conta para chegar até Davi, para chegar até Abraão. São 20 gerações. Mas Maria também era filha de Davi. Né? Maria também era filha de Davi. As duas genealogias passaram por Davi. Passaram. As duas passaram por Davi, as duas passaram por Abraão, né? Tudo passou por lá. Né? É completo. A coisa é completa. Tá? Mas nós estamos da vida do começo, o fio da meada começa lá em Adão e Eva. Né? Aí Deus vem confirmando no caminho, né? Com os pais, os profetas, aí Deus vai confirmando, né? Mas Deus vem lá de trás, né? É isso aí. E interessante pensar também que nunca houve uma ruptura, né? Nunca houve uma ruptura, sempre houve uma continuidade. E quando Deus estabeleceu a lei, né? Inclusive, lembra que quando uma mulher casava, o marido morria e não deixava descendência, ela podia juntar-se ao irmão do falecido para dar seguimento, dar continuidade. Ou seja, nunca se rompeu isso. Não importando o que aconteceu nos tempos, sempre essa semente encontrou e foi andando e nunca se rompeu. Olha como é sério isso, pastores. Se eu chegar hoje, lá em Israel... Mesmo com a queda do homem, continuou. Né? Claro. A promessa que começou em Eva, mesmo através da queda do homem, continuou, se perpetuou.
Então, o pastor falou uma coisa interessante. Se perdeu essa genealogia, os livros, tudo, né? Se eu chegar em Israel hoje e provar que eu sou descendente de Davi, eles me dão a coroa, sabia? Se eu provar, coisa que o anticristo vai fazer, né, em Apocalipse fala que mentindo, eles vão mentir, dizendo que são judeus e não são, esses que se dizem judeus e não são, quer dizer, eles vão enganar o povo de Israel. Então, se eu chegasse lá hoje e falasse, olha, eu tenho toda a documentação provando que eu sou descendente de Davi, eles me colocariam como Messias. Porque eles não têm documentação mais, eles perderam tudo, né? E uma das tacadas do anticristo vai ser essa, é convencer o pessoal lá que ele é judeu. Que ele é judeu, não só judeu, né? Ele é hebreu, ele é judeu, ele é completo. Vem da linhagem de Davi. Ele vem da linhagem de Davi. Ele vai provar isso para eles. Jesus mesmo falou, né? Eu vim em nome do meu Pai e vocês me recebem. Quando outro vier no seu próprio nome, vocês vão receber. Quer dizer, o cara não tem linhagem nenhuma, não tem nada, vocês vão receber o cara. Quer dizer, o ciúminho de Jesus, né? Eu vim em nome do meu Pai e vocês me recebem. Quando outro vier no seu próprio nome, vocês vão recebê-lo. Isso. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu creio que foi tremendo. A gente poder aprender algumas coisas novas, refrescar um pouco de coisas que a gente já aprendeu, já sabia, e a gente vem refrescando, isso é tremendo. Creio que a gente conseguimos vencer o capítulo 1, amém? Amém. Vencemos ou não? Claro que vencemos. Agora eu entendi o que é para fazer. Você não tinha entendido, todavia? Não havia entendido, não? Eu não tinha entendido. Eu achei que ele só ia ler. Estava até chateado. Falei, vamos ficar lendo agora? Palhaçada. É estudar mesmo, é estudar. Próxima semana vamos ao capítulo 2, tá bem? Viu, pastor Pedro? Diga. Eu acho interessante o seguinte. Adão teve 3 filhos, Caim e Abel, tá certo? E eles fizeram aquela confusãozinha, né? Que nós já conhecemos. Mas foi através do 3º filho, Sete, que veio Jesus. Você vê? Aí começou tudo. Aí começou. A semente começou através daí. Começou através de Sete. A partir daí. Aí Sete vai até Noé, depois vai até Jesus. Noé com os 3 filhos, aí vai. A gente vai aprendendo, né, pastor Pedro? A gente vai entendendo porque a gente vai vendo a opinião de cada um de nós. Cada um tem uma opinião. O pastor Sérgio expressou a sua opinião muito bem expressada, entendeu? Jesus é para ele tudo e acabou. Ele é o pastor da igreja lá. Aliás, o apóstolo, eu chamo agora o pastor Sérgio Batista de apóstolo, porque todo apóstolo... Você lembra, pastor Sérgio, quando uma pastora veio na igreja daquela chinesa, né, daquela japonesa, eu estive lá e ela falou assim, um de vocês vai ser apóstolo. Ela profetizou. Aí o pastor Sérgio, né, como gosta muito de mim, né, falou para mim assim, é você, pastor Renan. Aí eu, como gosto muito dele, falei, não, pastor Sérgio, é você. E na realidade, o apostolado está chegando à vida do pastor Sérgio. Por quê? Porque ele, como pastor de igreja, agora ele vai colocar o fundamento apostólico dentro da igreja. Eu já passei alguns materiais para ele, né? Ele vai obter muito mais, né, pastor Sérgio? Logo, logo você já está aí, né, apostolando tudo. Amém. Aí na nossa nação. É que eu quero ver você pregando como apóstolo, viu? Amém. Amém, glória a Deus. Mas eu quero falar uma coisa, eu falei hoje para o pastor Pedro. Quando Jesus veio e ele foi batizado, ele foi até João e disse, João, me batiza. João disse para ele, eu que preciso ser batizado por você? Ele diz, não, faça assim para se cumprir as escrituras. Aí João batizou ele. Batizou e quando levantou ele da água, disse que o Espírito Santo veio sobre ele. E veio sobre Jesus. E uma voz do céu que disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe, queridos, eu não me pego a isso, a título, eu não quero saber disso. Eu quero ser filho, eu quero que Deus, porque Deus continua usando os filhos. Ele não falou que Jesus era o rei dos reis, Senhor, não, esse é meu filho. E saiba de uma coisa, antes de título, antes de cargo, você é filiação de Deus, você é filho de Deus. E todo filho de Deus tem poder de Deus, tem unção de Deus.
E é isso que importa. Isso é o mais importante. Sabe, quando a pessoa... Sabe, eu fiz uma genealogia com o pastor Pedro, eu disse... Quem vê... Quando você pega um filho de alguém, que você olha para ele e diz, nossa, você parece com seu pai. Esse é o mistério que Deus quer de nós. Que quando alguém olhar para você, diz, nossa, Deus é na tua vida, Deus está com você. Eu acho isso mais importante. Mais importante. Quanto mais eu diminuir, mais Deus vai crescer na minha vida. Quanto mais você descer, mais Deus vai te levantar, mais Deus vai te usar. Mas para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E hoje o que a gente está vendo é pessoas cheias de título, mas sem caráter de Cristo, sem nada. Então, queridos, saiba de uma coisa. É bom, eu reconheço o apostolado, pastorado, é claro que eu reconheço. Mas ser filho é coisa maravilhosa. Ser filho de Deus. E Deus continua usando os filhos. Aqui tem meia dúzia de filhos. Amém. Deus quer usar a vida de vocês. Amém. E nunca coloque o título na frente de nada. Deus usa filhos. Então, se ele chamou Jesus, esse é meu filho, que eu tenho prazer, que Deus encontre prazer em nós, como filhos. E não deixando que isso aí venha mudar a nossa vida, venha perder a essência, que é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Assim é. Amém, irmãos. Que tremendo. Eu esperava que a reunião ia terminar em 1 hora, mas já passamos de 1 hora. Eu creio que o Mitch se esqueceu da gente, é verdade? Que horas tem aí? Aí são o quê? 9h43? Sim. Não nos cortaram? Tá bom, seguimos então. Vamos orar, né? Vamos orar. Agradecer a Deus por esse momento, porque nos deu uma experiência muito linda. E já os irmãos estão convocados para a próxima semana, próxima segunda-feira, pastor Sérgio. Que hora que é? Às 8 horas começamos, 8 horas em ponto. Tá bem? Amém. É só, eu vou colocar você no grupo também, para que você tenha o link sempre, tá bem? Tá bom. Amém. Tá bem? Aí é só entrar no grupo, clica aí, vai automático. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente vê, pastor Sérgio. Prazer foi todo meu, querido. Vamos. Bom te ver, pastor Sérgio. Amém. Obrigado, querido. Não Pastor conheci o Sérgio. Vitor, que Deus abençoe a tua vida, querido. Louvado seja Deus pela tua vida, viu? Amém. É um prazer. Foi um prazer também conhecê-lo. Eu falo que Deus me presenteou com... Eu me sinto adotado, né? Glória a Deus. Por esses pastores, pela vida de cada um. Amém. E eu conheci o pastor Pedro há uns 2 anos atrás, eu acho, 3 anos atrás, alguma coisa assim. E num momento assim de uma tribulação, eu falei, eu vou mandar mensagem para aquele homem lá. Vamos conversar com ele. Ele me fez o convite. Não tenho conseguido estar todas as segundas-feiras, mas as segundas-feiras que eu consigo tem sido bênção, tem sido de grande crescimento para a minha vida, né, tanto física quanto espiritual, e posso dizer que amo a vida de cada um, né, de vocês, e hoje foi um prazer também conhecê-lo. Amém, obrigado, Vitor. Glória a Deus. Pastor Sérgio, o pastor Vitor é de Casa Branca, interior de São Paulo. Que bênção, glória a Deus. Interior do interior, é bastante longe, verdade? É longe. Amém. Eu tive lá em Se 2019. perguntar pro GPS, é capaz dele perguntar para você onde fica, né? Glória a Deus. 2019 eu fui pregar lá numa igreja e o pastor Vitor estava lá. Amém. Amém. Vamos dar esse privilégio ao pastor Sérgio orar hoje também, e a gente vai escutar apenas a oração dele, que ele venha abençoar o grupo. E quem sabe nessa bênção também vai estar aí já dentro de um compromisso, não com a gente, mas com Deus, verdade? Se comprometendo, ou talvez dentro da possibilidade de estar com a gente nas segundas-feiras, tá bem? Amém. Pastor Sérgio tem a palavra e depois da oração terminamos, amém? Glória a Deus. Amém. Pai querido, em nome do teu filho amado Jesus, obrigado, Senhor, por este privilégio de estar com estes homens de Deus, Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, neste tempo agora, Senhor, que estaremos em comunhão, Pai,
Porque, como diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali, o último versículo diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, a tua bênção não é aquela bênção que o Senhor disse para Moisés quando o Senhor está virado com o povo e diz, Moisés, leve este povo aí que eu estou irado, eu estou a ponto de fazer uma besteira. E a minha bênção vai com vocês. A minha bênção vai com você. E Moisés disse, Senhor, que história é essa? Eu não quero saber de bênção nenhuma. Eu quero a tua companhia. Pai, o que eu te peço neste dia, nesta oração, que nós tenhamos a tua companhia, porque isso não tem valia nenhuma se o Senhor não estiver conosco. Pai, e que o Senhor ilumine os nossos entendimentos, os nossos corações, ó Pai, para que cada vez mais nós diminuamos e que o Senhor cresça nas nossas vidas, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o Pai, assim como era em Jesus. Porque eles diziam, ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não for com você. Oh, meu Deus, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a saúde de cada um deles, abençoa a família de cada um deles, abençoa o seu dia a dia, Senhor, e que este ano, que a Páscoa trouxe é o primeiro ano do mês, o calendário teu, Senhor, começa o primeiro mês do ano, no teu calendário é agora, na Páscoa, Senhor. Pai, Tu és o Deus mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não mudou. O Senhor não se contradiz, não, Senhor. Por isso eu peço que esse seja o melhor ano no Teu calendário para as nossas vidas, Senhor. Os dias são maus lá fora, Senhor. O mundo está caminhando para um abismo muito grande. Nos dá a Tua graça. Nos dá a Tua companhia. Para como o Senhor era com Moisés, para o Senhor ser conosco, para nós ganharmos vidas. E o vínculo de tudo isso, Senhor, é o amor. Nos enche do Teu amor. Nos enche que nós possamos olhar para as pessoas com amor. Porque o amor cobre multidão de pecados, Senhor. Nós precisamos disso. O mundo precisa conhecer o Teu amor. Bendito o dia que eu conheci o Teu amor, meu Deus. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Não é religião, não é nada, senão o Teu amor. E o versículo central da Tua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, meu Deus. Senhor, batiza-nos no Teu amor, Senhor, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de amar as pessoas. E o amor atraía elas a Ele, Senhor. E os milagres aconteciam. Pai, abençoe a cada um deles, Pai. E que eles recebam nesta noite um batismo de amor. Eles sejam cheios de amor. E quando eles olharem para as pessoas, quando eles orarem por elas, que elas sejam cheias deste amor. Que ele, com este amor Ele cubra os pecados deles, Senhor. Que eles fiquem livres, libertos. Porque como Paulo escreveu, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Oh, meu Deus. E o maior dos dons é amor. Eu oro para que o Senhor derrame do Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. E muito obrigado por esta oração em concordância, pois eu sei que o Senhor está derramando a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Obrigado pela presença de todos. Nos vemos na próxima segunda-feira. Vou colocar o pastor Sérgio no grupo também, para que esteja ao tanto das coisas que estamos falando essa semana. Próxima semana, então, capítulo 2, ok? Do versículo 1 até o 23. Tem 2 temas, 2 episódios aí a estudar, então tá fácil, não tá difícil. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Boa semana a todos. Irmão.